E aí, turma? Ó, vou fazer agora vou conversar com vocês, né? Vou mostrar para vocês algumas propriedades, dando sequência no estudo do movimento uniforme ainda, tá vendo? Quando a gente faz um negócio detalhado, bonitinho, é que fica um pouquinho extensa ali a explicação, mas é preciso para você entender as particularidades da física. Nesse vídeo você vai entender as propriedades dos gráficos do movimento uniforme, mas que também serve para os outros movimentos, eu vou falar disso logo logo, beleza? Assiste o vídeo até o final que você vai entender tudo de gráficos. Pronto, agora ó, o quadrinho já está montado aqui do lado. Vamos lá, vídeo parte 5 do movimento uniforme. Aqui nós vamos falar sobre gráficos e suas propriedades. E aí a primeira pergunta: como calcular o deslocamento pelo gráfico V por T? Cara, tem questão demais em física que cai sobre isso daí. Do primeiro até o terceiro ano, pelo menos uma vez na vida, você vai fazer uma questão dessa daí. Acho que muito mais do que uma vez só. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que eu calculo o deslocamento pelo gráfico V por T? Eu vou partir da fórmula da velocidade do movimento uniforme, olha ela aqui. O T está dividindo, o ΔT está dividindo, vou passar multiplicando, então disso eu cheguei nisso. ΔS é igual a V vezes ΔT. Muito provavelmente você já deve ter ouvido um macetinho na sua vida falando o seguinte: D é igual a V vezes T, que a galera fala, ah, Deus vê tudo, aquele macete lá. É essa fórmula aí mesmo, tá bom? Só que aqui a gente já está usando termos técnicos da física, você já precisa entender e aprender isso daí. Então, na verdade, você vai ver aqui, ó, ΔS é igual a V vezes ΔT. Você vai entender o porquê desse delta aí agora, logo, logo. Então, vamos pro exemplo. Imagine o primeiro exemplo, que eu adoro ensinar por exemplo, que aí, pô, já marca o gol. Olha esse exemplo. Imagine que um corpo saiu da posição 0, aí agora ficou legal, 0 e foi para a posição 100. Ele gastou 10 segundos? Se ele gastou 10 segundos, qual foi a velocidade desse corpo? 10 metros por segundo, pô. A cada segundo ele andou 10 metros, por isso, 10 metros por segundo. É por isso que a gente utiliza essa grandeza aí. Aí eu vou desenhar o gráfico. Desenhei. O que consiste esse exemplo, Hugo? Imagine que na questão, ao invés de te dar os dados dessa forma, descritos, ele te dá esse gráfico de V por T e te pergunta, a partir desse gráfico, encontre o deslocamento. Você tem dois caminhos a seguir. Você pode jogar na fórmula? Pode, não tem problema nenhum. Mas, cara, falou gráfico, é V por T, pediu deslocamento, já pode acender uma lanterninha assim na sua cabeça, ó. Plim! Calcula a área, meu irmão. Então, olha só. Qual que é a área dessa figura aqui, ó? Aqui está parecendo um retângulo, mas se tivesse por escala, deveria ser um quadrado, né? Mas tá bom, tá bom. Então vamos lá. Qual que é a área desse maluco aqui? Pera aí, a área do quadrado é lado vezes lado, né? Do retângulo, base vezes altura. Então, 10 vezes 10, 100. Então, o ΔS é igual a 100 metros. Tá bom? 100 metros. Que é exatamente igual ao deslocamento que nós tivemos lá no enunciado. Ou seja, o que eu queria com esse exemplo, gente? Porque muitas vezes olham e falam assim, ô Hugo, mas peraí, você já deu o deslocamento lá em cima? Eu mostrei esse exemplo para que, se na questão perguntasse o gráfico pedindo o deslocamento, você só calculava a área que você já chegava no deslocamento facilmente, tá bom? Só que, presta atenção nisso daqui, tem um ponto importante, beleza? Não vou perguntar se eu posso apagar o quadro, não, que uma vez eu perguntei e começaram a rir da minha cara ali desse negócio quando eu perguntei no vídeo aí, galera nos comentários. Então, pera aí, vou apagar rapidão. Você não copiou ainda? Pausa o vídeo aí. Pronto, apaguei aqui, viu a mágica aí, né? Vamos lá, tô ficando bom nesse negócio, rapaz, tá ficando bom, tá ficando legal esse trem. Então, olha só, imagine que na questão ele deu esse gráfico desse jeitinho e perguntou, qual ΔS aí, ó? Como que você vai fazer isso? Pera aí. Aí o aluno vira e fala assim, Hugo falou, gráfico V por T. Quer descobrir o ΔS? Calcula a área. Pronto, acabou e soma todo mundo. Calma aí, velho. Calma aí. Como que você calcula o deslocamento através da área do gráfico V por T? Coloca aí nessa caixa entre duas orelhas que você tem em cima do pescoço que
a área, você soma essa área aqui e tem essa área aqui embaixo também, ó. Observem que esse gráfico tem uma velocidade positiva de 0 a 10 segundos, depois negativa de 10 até 20 segundos. Ai, meu Deus do céu, lá vai o cara começar a complicar. Não tem nada de complicado nisso daqui não, velho. Presta atenção, entende a lógica. Se você andou de 0 a 10 com velocidade positiva, isso aqui era um movimento de ida. E depois, se você andou de 10 a 20 com um movimento de menos 5 metros por segundo, isso aqui é um movimento de volta. Então esse cara foi e voltou. Não sei se ele foi e voltou até o mesmo ponto, mas que ele foi e voltou, ele foi e voltou. Ele andou 10 segundos com a velocidade de 10 metros por segundo de ida e voltou de 10 até 20 segundos com a velocidade de menos 5 metros por segundo. Tá bom? Aí, ó, prestem atenção. Para calcular o deslocamento através do gráfico V por T, você soma todas as velocidades, todas as áreas positivas e subtrai todas as áreas negativas. Você subtrai, tá bom? Então, olha só isso daqui. Pera aí. Vou calcular a área de ida. Então, vamos lá. Área de ida. Pera aí. A área de ida é essa areazinha aqui. 10 vezes 10, 100. Parecido com o exemplo anterior, né? Delta S, 100 metros. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Então vamos lá. E a volta? Pera aí, agora a volta. Como que eu calculo essa área? Gente, é a área entre o desenho do gráfico e o eixo. Então olha essa areazinha aqui, ó. Vai ser de 10 até 20, tem quantas unidades? 10. E de 0 até menos 5 tem quantas unidades? 5. Então a área desse retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. 10 vezes 5, que é 50. Então, área de volta, né? Igual a menos 50. Então, delta S ali é menos 50 metros. Ou seja, qual que é o delta S total desse movimento? Vai ser soma todo mundo que é positivo, 100. E subtrai todo mundo que é negativo aqui, ó, menos 50. Então, vai ser 100 menos 50, o delta S é igual a 50 metros, tá bom? Vamos desenhar o gráfico deste movimento para você entender tudo que aconteceu. Vou desenhar, olha aqui, ó. Vou desenhar. Vamos partir do pressuposto que esse corpo, posição em metros. Ficou ruim esse eixo aqui. Pera aí. Aqui, ó. Tempo em segundos, posição em metros. Tá bom? O que acontece? Este corpo, eu vou desenhar aqui para vocês, partindo do pressuposto como se ele saiu da posição 0. Tá? Ele poderia ter saído de outra posição, mas vamos supor que ele saiu da posição 0. Se ele andou 100 para ir, então peraí, ó, ele foi até o 100 em 10 segundos. Então, ó, subiu até o 100. E depois? Opa, é 20, né? Depois mais 10 segundos. Depois, até 20 segundos, o que ele fez? Ele voltou, mas ele não voltou para a origem, ó. Ele voltou até o 50, tá bom? Vou fazer um pontilhadinho aqui de verde só para você entender, ó. Ó o pontilhadinho aqui. Pontilhadinho. Ou seja, partindo do pressuposto que ele saiu do 0, ele andou até o 100, voltou até o 50. O deslocamento dele, então, você soma os positivos e subtrai nos que tem velocidade negativa. Então, deslocamento final menos inicial, 50 metros. E a distância que esse cara percorreu? A distância você soma tudo. Ele andou 100 para ir, 50 para voltar. Então ele percorreu uma distância de 150 metros. Se você soma tudo, é a distância. Mas o deslocamento ΔS, você pega os positivos e subtrai dos que têm velocidade negativa. Tá bom? Ou seja, para este exemplo aí, eu sempre erro, para este exemplo aí, é o quê?
Deslocamento 50 metros, distância percorrida 150 metros. Fechou? Galera, então essa é a explicação da propriedade da área do gráfico, viu que não tem mistério nenhum, tá? Ela serve para qualquer grandeza na física, tá? Sempre que você tem uma grandeza assim, ó, delta S é igual a delta V vezes, é igual a V vezes delta T, tá? Sempre que uma grandeza é igual à multiplicação de outras duas, essa propriedade do gráfico ela é válida. Ou seja, a área do gráfico V por T para outros movimentos também te dá o deslocamento? Dá o deslocamento. Entendeu? Então, isso vai te ajudar alguma vez na vida quando você tiver que fazer um exercício lá no Enem ou em algum vestibular. Beleza, galera? Então, um grande abraço para todo mundo. Espero que tenha gostado aí desse vídeo. Beleza? E até o próximo vídeo. Falou, fica com Deus aí. Valeu!